Olá, agradeço a todos que estão assistindo a essa comunicação. Eu me chamo Luan Ferreira e sou aluno do Programa de Pós-Graduações em Linguagens e Saberes, o PPLSA. Sou mestrando e sou co-orientão da professora Ana Lília Carvalho Rocha. E o meu trabalho tem o título de Literatura de Resistência e Decolonialidade, Diálogos Analíticos por meio da violência contra o corpo feminino no romance Casa de Capa, de Edir Augusto. Essa comunicação ela é um pouco da minha dissertação, um pouco do que eu estou escrevendo atualmente, e eu retirei alguns pontos de colonialidade, literatura de resistência e violência contra o corpo feminino para dialogar sobre isso e apresentar para vocês algumas percepções que surgiram e que estão surgindo na minha pesquisa. Bom, primeiramente, antes de adentrarmos nesses pontos teóricos, é bom a gente abordar um pouco sobre o Edir Augusto, que é um autor paraense e que já publicou 6 romances, e aqui estão os 6, eu decidi apenas colocar romances, mas também já publicou livros de contos, poesias e também já trabalhou com peças teatrais. E eu só coloquei um título em inglês porque é o título que atualmente está traduzido em língua inglesa, que é Casa de Capa, que recebeu esse título Hornet's Nest, e os outros títulos foram traduzidos ao francês, para o francês, quer dizer. O Edir Augusto ele vai tratar de violência nos seus romances, de diversas violências, diversos crimes, e essas violências perpassam o âmbito moral, ético, e também são violências físicas e violências psicológicas que configuram, a partir desse romance, uma interpretação de que a Amazônia é uma selva de pedra em plena Amazônia contemporânea, no século XXI. Então, esses romances, a um leitor, ele vai logo, o que vai saltar aos olhos dele são esses crimes, esses atos de violência que estão presentes no romance. E o qual eu vou trazer análise no foco da violência do corpo feminino é Casa de Capa, que é o terceiro romance publicado pelo Edir Augusto. Os dois pontos teóricos que dão base à minha pesquisa é a decolonialidade e a literatura de resistência. Então, eu utilizo a concepção desses autores para falar de colonialidade e decolonialidade. Eu utilizo Castro, Balestrin, Pablo Quinteiro, entre outros, para tratar dessa decolonialidade e colonialidade no século XXI. E para tratar de literatura de resistência, eu utilizo as concepções do professor Alfredo Bose e de Barbara Harlow para tratar de literatura de resistência e necessariamente como ela vai estar inserida e vai dialogar com a decolonialidade. Bom, primeiro vamos conceituar colonialidade e decolonialidade. A percepção de colonialidade surge a partir do conceito de colonialidade do poder, que foi proposta e desenvolvida por Aníbal Quijano em 1989, um dos primeiros estudos abordando essa percepção de colonialidade. Esse conceito, de forma geral, manifesta semanticamente uma comprovação de que as relações, explorações e vínculos de colonialismo nas esferas econômica, política, cultural e social não fidaram com a destruição deste, ou seja, a colonialidade ela é diferente de colonialismo. A colonialidade são essas percepções de poder que perpassam pelo viés econômico, político, cultural e social que perduraram após o fim do colonialismo. Então, para os estudos decoloniais, que é ir contra essa colonialidade, até o sufixo decolonial e contra essa colonialidade, a desconstrução dessa colonialidade, essa percepção de colonialidade, ela é pós-colonialismo. Então, o colonialismo é algo totalmente diferente de colonialidade. São para os estudos de Quijano, esses dois termos são diferentes. Então, a colonialismo e a colonialidade, e decolonialidade, que é essa desconstrução, essa reinterpretação da colonialidade no século XXI. O conceito colonialidade possui uma dupla pretensão. Por um lado,
denuncia a continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema mundo capitalista moderno colonial. Por outro, possui uma capacidade explicativa de atualizar e contemporizar processos que supostamente teriam sido apagados, assimilados ou superados pela modernidade. Então, é apenas uma ênfase à explicação que foi dada no slide anterior, essa percepção de colonialidade, que são essas instituições de poder que estão presentes na contemporaneidade, que ainda são resquícios dessa construção colonial, do colonialismo que ainda perduram. E se a gente for observar a Amazônia, essa construção, essa percepção da colonialidade, ela é fortemente marcada, seja em relação como os saberes são vistos, o conhecimento é tratado, seja como a própria construção do ser é tratado, tendo sempre como referência a colônia, como colônia, no que eu estou me referindo aqui, como a Europa tendo como ponto de alicerce, como se fosse o exemplo absoluto, e esse pensamento eurocêntrico ainda está presente nesse século XXI, como eu disse, através do saber, através dos conhecimentos, através da construção do próprio indivíduo, através de outras características que são analisadas, mas na minha análise eu parto a partir da violência, dialogando com essa percepção de poder e ser, como essas percepções influenciam no corpo, na própria construção do corpo feminino na Amazônia e a violência que esse corpo sofre. Aqui já é um texto que eu tirei da minha dissertação. Para isso, parte da compreensão de que as violências praticadas contra as mulheres na Amazônia fazem parte desse complexo processo histórico-cultural oriundo dos vários processos de colonização e exploração da região, os quais ecoam em vários corpos na contemporaneidade, devido às relações de poder perpetradas pelos movimentos de colonialidade. Então, eu parto dessa compreensão de que esses processos ainda são vistos na violência contra a mulher, principalmente contra os seus corpos, como o corpo feminino tratado nesses romances, esses romances que retratam a Amazônia do Edir Augusto. Assim, as violências contra as mulheres no romance de Augusto ecoam uma organização social urbana e interiorana marcada por relações de poder, luta e exploração do homem sobre a mulher, sexualizando, objetificando e violentando seu corpo. Então, nos romances a gente percebe que a mulher é o gênero feminino, o papel da mulher é muitas vezes de exploração do seu corpo, de violência do seu corpo, como se fosse realmente uma mulher fosse escravizada. A gente vai perceber esse psica, mas não é o caso do romance agora, mas é como se o corpo da mulher fosse utilizado como objetificado, tornasse uma coisa qualquer nesses romances, com passagens muito fortes, por sinal. E para dialogar com essa percepção de colonialidade, eu utilizo os conceitos de da literatura de resistência. A resistência como tema da narrativa, do Bose, e conceito de narrativa de resistência da Halo. O Bose ele vai falar dessa literatura de resistência a partir de uma percepção do tema, essa percepção temática, de tratar a narrativa a partir de um olhar ético para como a gente vai tratar esses valores e esses valores a partir da liberdade que o autor tem para trazer para esses romances e em cima disso tratar essas questões. Então há uma percepção dessa discussão ética em relação à violência contra a mulher, não apenas na literatura, mas apenas no próprio social. Então eu parto da literatura de sistema dialogando com os estudos decoloniais a partir dessa percepção de literatura de resistência como temática da violência contra o corpo feminino, no qual ele é objetificado e extremamente sexualizado. E aqui eu pego essa citação da Halo, que ela vai falar que as narrativas de resistência mostram um contexto histórico e social que produziu tais símbolos e suas imagens. A análise da narrativa e a documentação das condições culturais e ideológicas do seu enredo, personagem e cenário também desafiam as convenções literárias que foram sustentadas ao longo da história do romance clássico. É como se essa literatura de resistência ela não vai
apenas trabalhar essas questões de resistir, mas também ir de encontro quanto até aquela própria construção de estética dos romances clássicos, de se valorizar o belo e às vezes esquecer o ético, que vai dialogar com essa temática do Pedro Rose. Então a narrativa de resistência, ela tem esse poder de tanto de abrir discussões sobre o fazer literário, uma literatura enquanto não apenas um produto estético, mas ético, e essa percepção de ética a gente pode perceber ela também com o Alfredo Brose quando ele traz essa questão da temática. Então, discutir esses temas na literatura de resistência é, acima de tudo, discutir os valores éticos que às vezes são feridos ou às vezes são valorizados nessas narrativas. Então, eu vou trazer esse diálogo da literatura de resistência na minha dissertação com a decolonialidade a partir dessa percepção de ética, identificando essas violências coloniais que ainda persistem na Amazônia do século XXI, principalmente em relação ao corpo feminino. E aqui eu trago também que na outra sessão da Harlow, que ela vai falar que as narrativas de resistências vão ainda mais longe nas áreas das relações de poder que sustentam o sistema de dominação e exploração, onde símbolos e imagens muitas vezes não conseguem elucidar as estruturas de poder implícitas de uma dada conjuntura histórica. O discurso narrativo é capaz de expor essas estruturas e até mesmo, eventualmente, de realinhá-las, de corrigir o desequilíbrio. Então, é perfeitamente um diálogo que se casa perfeitamente com a percepção de decolonialidade, desse realinhamento dessas percepções coloniais, desse realinhamento da violência, de trazer um olhar humano para essas mulheres que sofrem. E quando eu digo essas mulheres que sofrem, não é apenas em relação aos personagens da literatura, mas é um diálogo que a literatura vai trazer com a realidade. Não é um caso, a literatura está trazendo ali, não é um caso extremamente isolado, ficcional, é algo que vai dialogar, como a Harlow vai falar, com o contexto histórico, com toda a percepção que o autor está envolvido. E que é o caso do Edir em Casa de Caba. E aqui já é uma raciocínio que eu tiro da minha dissertação, que eu trago que dessa maneira, em um contexto como da região amazônica, no qual ainda persistem de maneira direta e indireta diferentes formas de controle em relação à mulher e ao seu corpo, entender os contextos pelos quais essas dominações acontecem na narrativa é fundamental para uma compreensão das violências sobre o corpo feminino. Então, é esse diálogo, é entender essas violências e perceber como ele é tratado. E essa literatura serve para nós refletirmos como a violência contra a mulher por vezes é banalizada, como por vezes se torna apenas para ilustrar jornais. Enfim, é discutir eticamente essas percepções de violência. E aqui eu trago uma primeira citação de Casa de Caba, que é a Isabela Pasti, que é a personagem principal, e ela busca vingança contra o governador do estado, que é o Turvel, que comete no passado uma violência contra a família dela. A mãe dela é estuprada, ela acaba ficando grávida desse estupro. Não se sabe se o pai é o abusador ou o pai da Isabela, que nessa violência que a família dela sofre, o pai dela se torna-se, de certa maneira, ele se torna-se paralítico, ele fica em cadeira de rodas e a mãe dela estuprada fica grávida, mas não aborta, resolve ter o filho, que depois são gêmeos. Então ela parte em busca dessa vingança, desse homem que destruiu a família dela. Então a gente percebe que a violência, e aqui a violência acontece porque ele quer tomar a propriedade do pai da Isabela. Então a terra está dialogando com essa percepção de violência, e a mulher ela é estuprada, como aconteceu com a mãe da Isabela, e o pai dela é agredido, e a Isabela resolve se vingar do governador Turvel. E ela fala que ele devia sofrer, ser desmoralizado, ficar na lama e depois ser morto. Ele precisava sofrer, pagar por tudo que fez a minha família perder tudo. Então é a partir desse ponto que a gente vai analisar esse papel da Isabela, que ela vai desenvolver narrativa, esse papel da mulher que vai buscar justiça contra o algoz de sua família. Então, para isso, ela torna-se prostituta, ela vai ser uma mulher prostituída, ela acaba mudando a identidade dela, como nós podemos ver nesse trecho, ela se torna Silvia. Então, até para a mulher fazer justiça, o corpo dela deve ser objetificado, deve ser sexualizado, ela deve se submeter a esse poder
do patriarcado sobre o corpo feminino, que até quando se busca justiça, ela precisa ser subalternizada para a prática sexual. Então, ela se torna-se prostituta para tentar atingir o governador, para que ela primeiro inicia com os assessores dele, para depois chegar perto dele, ela o seduz, e a partir disso ela começa a sua vingança contra o governador. Mas o ponto que eu acho que ele deve ser visto é como a sexualização da mulher acontece até para quando ela vai buscar justiça, partindo do ponto do romance no qual a gente está analisando, que é Casa de Cabo. E aí, nessa vingança, eu falo, mas eu, às vezes prefiro chamar de justiça, todas as pessoas que estão perto dela acabam morrendo, a família dela morre. A gente vai ver no próximo slide. A única pessoa que não morre é o irmão dela, que no romance em nenhum momento a vê, tem um encontro pessoal com ela. Então o único que se mantém vivo, todos que estão perto dela, todos que a ajudam, acabam falecendo. É como se a mulher que vai contra o patriarcado, que busca justiça, que se objetifica, que é sexualizada, no mínimo, na mínima inclinação de justiça, as pessoas que estão ao lado dela acabam morrendo. E essa morte se dá porque o governador não pode ter filhos, filhos homens, ele não consegue ter com a mulher dele, e ela acaba engravidando, e nessa gravidez ela aborta e escreve uma carta dizendo que abortou, que era menino, que era varão. Isso acaba causando uma ira no governador, que então começa uma caçada. Daí que vem o título Casa de Caba. É como se a Isabela, ao mexer nesse vespeiro, essa vida do governador, acabasse atingindo todas as pessoas que ela ama. As gêmeas são assassinadas, o pai é assassinado, a mãe é assassinada, pessoas próximas, amigos, são assassinados. Então, esse rastro de violência que acontece porque a mulher vai contra esse patriarcado, ou vai atrás de justiça. E aqui é o trecho em que acontece a chacina da família dela, que acontece no momento do Recírio. Eu acho que é um momento, bem no início do romance, mas é um momento bem significativo porque quebra umas estruturas de que é uma festa religiosa e tem todo o assassinato que é uma vingança contra o ato de uma mulher que foi atrás de justiça. Justiça que a mãe dela sofreu abuso, que o pai dela foi agredido e que teve a sua propriedade tomada por esse governador para praticar tráfico de drogas. Então, há todo um rastro de violência no qual a Isabela sofre e que depois acaba causando justamente por ir contra isso. E aqui nas considerações finais, a gente percebe que em pleno século XXI a mulher ainda é objetificada, e essa questão de escravização, de objetificação da mulher, não é uma questão que vai além tempo, mas que se aprofunda nas questões coloniais, principalmente quando a gente percebe esse cenário amazônico. Quando eu falo de gênero, a violência contra a mulher ela é histórica, mas se a gente for perceber nessas regiões que foram colonizadas, que outrora foram colônias, essas violências elas são aprofundadas, elas se tornam vorazes em relação a essas mulheres. É como se nesses contextos a violência ela se sobressaltasse, principalmente em relação ao gênero feminino. Então é a partir disso que eu trago nessas considerações finais que essa construção do autor paraense são gagados na barbárie contra o corpo feminino e possibilita as expressões simbólicas por meio de uma construção narrativa, estética e literária de uma Amazônia paraense moderna, estruturada em várias camadas sociais desiguais e subalternizadas pelos movimentos de colonialidade contemporâneos. Dessa maneira, percebe-se a importância dos estudos dos romances de Augusto no âmbito da literatura de resistência com reflexões decoloniais, porque esse diálogo de conceitos possibilita reconstruções e reinterpretações simbólicas dos corpos femininos na Amazônia paraense. E aqui estão minhas referências e obrigado às pessoas que assistiram, espero que comentem e muito obrigado.